Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui para mais essa aula. E se você me acompanhou no início dessa semana, você sabe que essa aula tem um tear emocional muito especial. Então, vamos lá, estamos nessa série Professora de Valor, porque eu sou... Deixa eu pôr meu nome aqui para você ver. Eu sou Rafaela Ferreira e eu ensino professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, eu sou gestora pedagógica, arquiteta e também terapeuta comportamental. E por isso que esse é o meu objetivo, professora, é ensinar você, que é uma professora de valor, a ser forte emocionalmente em 25 dias. E estamos falando, se você viu aí a nossa aula anterior, falamos de tear emocional. O que é esse tear emocional? Mas você só ir lá e depois você descobre. Mas nós queremos falar, eu quero falar hoje com você especificamente sobre esse tema aqui. O emocional na escola depois da pandemia. Professora, você pode fazer um checklist para mim de como está o emocional na sua escola depois da pandemia? Você consegue listar quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos pós-pandemia na sua escola? Isso eu quero dizer em relação ao emocional. E não é só o emocional nosso como professoras, mas o emocional também do corpo diretivo, o emocional dos pais, o emocional dos nossos alunos. Você consegue parar aí rapidamente e listar para mim quais foram os benefícios e quais foram os malefícios pós-pandemia que aconteceram no emocional de todos nós? Nós, professoras, direção, coordenação, pais e mães e alunos? E aí? Quando nós vamos olhando para esse fio de tear que nós falamos aí no nosso encontro passado, tudo é sistêmico. Lembra disso? Nós temos aí um sistema, assim como o tear que acontece quando você puxa muitas vezes o fio de uma blusa e desmancha um bom pedaço dela, porque está tudo interligado. Nós estamos trabalhando com a ideia dessa interligação da nossa saúde emocional, da nossa pandemia, das diferenças entre as gerações, da tecnologia e da educação. Eu peguei só esses 5 para trabalharmos. A saúde emocional, a pandemia, as diferenças entre as gerações, os conflitos que existem entre as gerações, a tecnologia e a educação. Agora, quando eu mexo em um, todos os outros estão interligados. Quando eu mexo no outro, todos esses uns também estão interligados. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre esse processo da pandemia. Como é que está o emocional na nossa escola pós-pandemia? Porque esse fio emocional, ele está ligado, ele está interligado. A pandemia causou estragos emocionais. E nós, dentro da escola, estamos vendo o fruto disso. Tudo que vivemos pessoalmente, coletivamente, educacionalmente, depois do ano de 2020, ainda vai exigir tempo e um bom tempo para ser elaborado emocionalmente. Entende isso, professora? Aquilo que nós vivemos em 2020 ali, 2020, 2021, tudo isso ainda vai ser elaborado, vai exigir elaboração emocional coletiva nossa, dentro da escola, como também sociedade. E na história da humanidade nós já enfrentamos isso. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós já tivemos outros aspectos da nossa história que aconteceram isso também.
Há 100 anos atrás, há 102 anos atrás, nós tivemos também. É só você buscar e se informar. Mas há muito mais tempo atrás, nós também já tivemos isso. Não estava fotografado, não estava nas redes sociais, não estava sendo divulgado a todos os cantos de uma forma muito rápida através das nossas redes sociais. Mas há 500 anos atrás, aproximadamente, nós tivemos também algo que mexeu e mexeu muito com a humanidade. E eu trouxe para vocês hoje esse quadro aqui, ó. O Triunfo da Morte. Essa obra aqui é de Peter Bruegel e ela foi pintada em 1562. Peter, quando fez essa obra aqui data da época lá do Renascimento, ele vai nomear a sua obra como O Triunfo da Morte. E ele está fazendo aqui uma referência à peste negra, que aconteceu há 500 anos atrás, 500 e poucos anos atrás. Depois dela parou? Não, há 100 anos atrás nós tivemos também uma outra pandemia que aconteceu. E agora, há 2 anos atrás praticamente, nós tivemos a pandemia acontecendo e dizimando milhares e milhares de pessoas. Como lidar com isso de forma emocional? Tecnologia, os computadores nos ajudaram muito, com muitos recursos, mas eles não são suficientes para nos ajudar no quesito emocional. Porque eles não têm essa sabedoria da qual nós temos. E que muitas vezes nos eximimos delas. Muitas e muitas vezes, por não sabermos lidar com as nossas emoções, nós achamos que estamos fazendo o correto, controlando elas, ou então não querendo falar sobre elas, ou então achando que a gente pode combater as nossas emoções. Não, não. As emoções são feitas para serem gerenciadas, para serem lidadas com inteligência. Por que isso? Porque elas são nossas e elas são básicas. A raiva, a tristeza, a alegria, a aversão, a alegria, o medo, a raiva, a aversão, elas são sentimentos básicos que todos nós temos. As outras são secundárias, que são as junções delas, e outras ainda terciárias, que são as junções dessas básicas com mais o meio social do qual vivemos. E como você tem gerenciado, professora, as suas emoções básicas, como a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a aversão? Como você tem gerenciado? E essa pergunta muitas vezes parece mas como é que eu faço isso? Tem como? Tem como fazer isso. Essa pergunta muitas vezes nós não queremos ouvir, porque não sabemos como responder. Mas só o fato de já pararmos um pouco para pensar, isso já nos ajuda bastante. Sabe por quê, professora? Porque as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos alunos, apesar deles não terem sido o risco maior diante da pandemia, porque o risco maior estavam com as pessoas que tinham dificuldade respiratória ou com os idosos, eles, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles também foram suscetíveis às repercussões psicossociais que aconteceram na pandemia. Eles estavam ali, eles estavam envolvidos. Não foi só nós, professoras, que precisamos ficar isoladas em casa sem poder ir para a escola. Os nossos alunos também ficaram. Eles ficaram isolados também sem poder ver os amigos, sem ir para a escola, sem ter o contato social. Eles também ficaram. Assim como você ficou e eu fiquei, eles também. Eles estavam mais protegidos em termos estatísticos em relação à probabilidade
de pegar a Covid-19 e não ser assim tão suscetível, assim como os mais idosos ou pessoas com deficiências respiratórias? Sim, mas eles também ficaram preocupados com seus avós, eles também ficaram preocupados com os seus pais, eles também ficaram preocupados com os seus colegas, eles também sofreram de forma psicossociais as intercorrências dessa pandemia. Nós não podemos deixar isso de lado, porque uma pesquisa feita pela Fiocruz, ela aponta sim que houve um aumento significativo na vida das nossas crianças, dos nossos alunos, em relação à ansiedade, à irritação, à tristeza, que foram assim coisas que nós não tínhamos tanta influência na vida dessas nossas crianças e alunos como nós tivemos pós-pandemia. E é nítido a gente perceber isso, professora. Pesquisas feitas aqui pela USP, pelo Laboratório de Estudo da Família, do Departamento de Psicologia, Psicologia Social e do Trabalho, aqui na USP, ela levanta que esses 2 anos que nós passamos em pandemia ainda vão ser repercutidos em muitos anos pós-pandemia. Nós vamos encontrar ainda evidências e isso é muito preocupante. Por quê? Porque essas marcas foram deixadas nas nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos alunos. E isso impacta a nossa vida em sala de aula, isso impacta a nossa vida na escola. A escola está sendo transformada. Por quê? Porque é um fruto daquilo que vivemos. Agora, cabe a nós que estamos ali como adultos, como professoras também, a entender isso e saber lidar de uma melhor forma com isso. E você sabe muito bem, professora, assim como eu e como eu converso com muitas outras professoras, que os alunos que chegavam no 5º ano de forma normal para nós, vamos colocar esse normal entre aspas, hoje os alunos que chegaram no 5º ano mal sabiam ler e escrever, porque esses 2 anos de ruptura, de paralisação, foi extremamente comprometeu de forma significativa o aprendizado cognitivo deles. Eu peguei alunos de 1º ano do ensino médio com uma maturidade bem aquém daquilo que nós estávamos acostumados a pegar, daquilo que nós estávamos acostumados a lecionar. Isso não é verdade, professora? Professoras de 1º ano na sala de alfabetização tiveram um imenso desafio. Aí, quando essa criança chegou lá no 3º ano, a professora de 3º ano se vê lá toda perdida. Por quê? Porque tem que rever conceitos que a criança não conseguiu captar, não conseguiu entender, porque ela precisava de um apoio ali, um apoio pessoal. Fala a verdade, professora, a gente não sofreu isso? Até vocês, alunos da Unip que nos acompanham aqui, vocês podem observar o quanto foi a defasagem de aprendizado diante da faculdade mesmo, por causa desse processo. Essa é a nossa 2ª linha. A nossa 1ª linha que nós falamos no nosso encontro passado foi a saúde emocional. Essa nossa linha agora, do nosso tear emocional, se chama pandemia. E depois nós temos as outras que nós vamos trabalhar também. Então, nós achamos que as dificuldades emocionais, elas só são para os adultos. Ah, não, tá com dificuldade emocional, é só com os adultos. Porque as crianças não têm problemas. Engano seu. As crianças têm problemas sim, as crianças têm também preocupação. Elas também, você pode ver, que elas estão sofrendo por ansiedade, elas sofrem por tristeza, elas estão sofrendo por angústias, estão sofrendo por medos. Porque a vida dessas crianças não é só brincar e nem ficar só no celular.
Tem muito mais coisa ali, tem um ser humano em formação. Se você é mãe, se você é pai, você sabe muito bem do que eu estou falando também. E eu queria que você anotasse esse dado agora, por favor, que é um dado muito importante. 75% dos transtornos mentais se iniciam na infância e adolescência. Vou repetir. 75% dos transtornos mentais De novo, vou repetir, desculpe. 75% dos transtornos mentais se iniciam na infância e adolescência, e metade deles ocorre até os 14 anos. A adolescência é um momento crítico, mas a infância tem um protagonismo importante nesses casos. E uma pesquisa recente feita pela Fundação Lehman, essa fundação, ela vai realizar essa pesquisa e depois ela divulgou no Datafolha. Eles entrevistaram 1.518 alunos entre 6 a 18 anos nas escolas públicas de todo o Brasil. Mas independente se for escola pública ou não, isso traz um retrato muito importante sobre como estamos em relação à educação pós-pandemia. Olha só o que foi colocado aqui, desses 1.518 alunos entrevistados de 6 a 18 anos. 64% dos pais percebe que os filhos estão mais ansiosos pós-pandemia. Gente, é mais do que a metade. 64% perceberam que pós-pandemia os seus filhos estão mais ansiosos. A pandemia já acabou? A ansiedade devia ter acabado também. Não, mas não aconteceu assim. 45% perceberam que os estudantes estão mais irritados. Poxa, mas a pandemia já acabou. A irritação devia acabar também. Mas não aconteceu assim. 37% percebem que seus filhos, alunos, estão mais tristes. 37%. Mas já acabou a pandemia? A tristeza devia acabar também? Mas isso não aconteceu. Então, as dificuldades de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, as alterações de padrão do sono e alimentação, apesar de serem sintomas que nós já tínhamos nessa faixa etária de crianças e adolescentes, ela aumentou significativamente depois da pandemia. E isso são dados da Fiocruz. E esses números têm que nos chamar a atenção. Pá, mas Rafa, eu não sou médica. Você é professora. Você lida com eles todos os dias. Você lida mais com os seus alunos todos os dias do que a sessão que ele vai lá para conversar com a terapeuta dele uma vez por semana. Ele vai para a terapeuta uma vez por semana. Mas ele fica com você todos os dias, 5 horas por dia. Professora, você tem que estar atenta a esses dados. Entende a importância? Entende? Não estou falando que você vai ser a terapeuta desse seu aluno, não. Não estou falando isso e nem cabe a você isso. Isso é para profissional que ele vai lá uma vez por semana. Mas eu quero que você esteja atenta aos dados, porque você lida com eles todos os dias, 5 horas por dia. E é a você que esses profissionais, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas, eles recorrem para poder ter informações de como está o comportamento desse aluno, como é que está a conduta dele na escola, como é que está a concentração dele, como é que está a irritabilidade dele, porque em 1 hora de consultório, esse profissional não consegue ter essa amplitude de informações como você consegue dar para ele, porque você convive com esse aluno 5 horas por dia, 5 dias por semana. Entende como isso é importante? Que nós tenhamos essa clareza que a pandemia afetou sim. Então, muitas vezes não cabe a nós julgarmos e falarmos assim, esse aluno é isso, aquele outro. Ele está vivendo um momento pós-pandêmico naquilo que ele conseguiu elaborar, assim como nós. Porém, nós adultos, nós temos
talvez mais recursos, uma mente com mais sinapses e mais informações, com mais histórias, para poder olhar e falar, poxa, a humanidade já viveu isso, a humanidade viveu isso, mas superou, então como é que eu posso fazer isso? Eles ainda estão em formação, os recursos ainda para eles são mais escassos. Então nós precisamos ter essa consciência, sim, professora. Porque quando nós entendemos os benefícios que as emoções causam em nós e aquilo que elas podem nos proporcionar, eu vou trazer aqui 4. As emoções, quando nós entendemos e nós aprendemos a gerenciá-las, elas nos preparam e são as emoções que nos movimentam para a ação. Elas também nos possibilitam a avaliarmos os estímulos dos ambientes de maneira extremamente rápida. Quando você chega num ambiente, professora, quem descreve o ambiente todo para você em primeira mão são as suas emoções. Depois você vai raciocinar sobre ele. As emoções também nos ajudam no nosso controle das relações sociais. E as emoções, por suas vezes, também, elas são as formas que nós temos de expressar aquilo que nós temos de intenção. Sim, se eu estou com raiva, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou com medo, são através das emoções que eu vou me expressar, mas também sabendo gerenciá-las. Você já parou para pensar, professora, como anda a sua saúde emocional? Como anda a sua saúde interna? Como andam as suas emoções? Eu conheço professoras que se permitiram esse olhar. E eu trouxe aqui o depoimento de 2 para vocês hoje. Da Tatiane. Aprendi a gerenciar melhor minhas emoções. Passei a ser otimista e a ser grata pelas coisas simples que a vida me oferece. Esse é o depoimento da professora Tatiane Silva. E olha esse da Valéria Mamed. Eu me dispus a me conhecer melhor e a me valorizar mais como ser humano, errando e acertando. Hoje consigo mais estar comigo mesma. Era mais ansiosa, eu me cobrava muito. Agora já consigo parar um pouco e curtir o momento. Tento respirar e pensar antes de agir. Entende, professora, que a mudança, ela não é um evento, a mudança ela não é um processo. A pandemia não foi um evento, acabou e boa. Não, ela vai deixar seus rastros pela história. Ela vai deixar os seus frutos pela história. Porque toda mudança, ela é processual, ela não é um evento. Aconteceu, pronto, já me transformei. Não. Ela vai num processo, assim como sua mudança emocional, assim como seu gerenciar das emoções. Se você quer mudar como você está hoje, professora, é um passo de cada vez. Assim como você ensina o seu aluno a escrever, não é de um dia para o outro, é processual. Gerenciar as emoções, cuidar do seu emocional, também é processual. Então não é porque eu vou começar a cuidar das minhas emoções que eu vou acordar Y. Eu era X e agora eu acordo Y. Nada disso. Você vai aprendendo diariamente num processo de carinho, de autoconhecimento e não de um autoconhecimento superficial. Isso é importante também, professora. Porque muitas vezes a gente quer entrar nessa ideia do não, eu preciso lidar com as minhas emoções, mas você fica ali, né? Boiando, 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 não se aprofunda em nada. Não. Se você quer realmente um autoconhecimento e ver as belezas que você tem dentro de você, você tem que fazer um autoconhecimento vertical. Um autoconhecimento onde você se aprofunde, porque ali, nas profundezas, você encontra aquilo que você mais busca, que é a calmaria. Para um pouco e pensa, professora, você já observou o mar? Já observou o mar?
Ele está revolto muitas vezes, mas ele está revolto aqui na sua superfície. Quando se mergulha nele, quando vai mais fundo, ali existe uma calmaria. É isso que eu quero dizer para você também em relação ao autoconhecimento, que muitas vezes a gente só acha que não vai dar certo porque a gente só fica ali boiando na superfície. Aí vem uma onda, uau, chamada ansiedade e nos derruba. Aí vem uma outra onda, uau, chamado tristeza e nos derruba. Aí vem outra, uau, chamado medo e nos derruba para baixo. Vai fazer um autoconhecimento mais profundo, para você ver onde está a tua calmaria, para você ver aonde está a beleza da tua vida, para você ver ali aonde é que está aquilo que você pode realmente chamar de paz interior. Tá lá, tá aí. E você vai ver que as coisas externas, elas vão continuar acontecendo, como sempre. Mas você vai ter a responsabilidade de gerenciar as suas emoções. Gerenciar, sim, seu medo, sua raiva, sua tristeza, sua alegria. Gerenciar. Tem dias que, tem dias que, mas é um processo. É um processo. E um processo lindo, assim como muitas professoras já se dispuseram a ele. Engana-se que quem pensa que ter saúde mental e ter saúde emocional é só não ter nenhum transtorno. Eu não tenho transtorno, então eu tenho saúde mental. Engano seu, porque mediante a Organização Mundial da Saúde, estar com saúde mental em dia significa ter bem-estar. Significa ter satisfação em viver e contribuir com o ambiente em que vive. Está contribuindo, professora, com o ambiente em que vive? Tem satisfação em viver nesse ambiente? E também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental também consiste em administrar, em gerenciar as suas próprias emoções. E aí? Como é que a gente faz isso, né? Porque ter uma boa saúde emocional significa saber lidar com os seus próprios pensamentos e os seus próprios sentimentos. Quer sejam eles positivos ou não, mas eu tenho que saber lidar com eles. E tenho que entendê-los, tenho que acolhê-los também. Quando você lida bem com o seu medo, com a sua frustração, você pode, ficar bem longe de algumas doenças psicossomáticas. Quando você não lida bem com o seu medo ou com a sua frustração, isso pode gerar em você depressão. E um levantamento feito pela empresa Vitude, que foi divulgado pela revista Veja, ele mostra que, quando eu vi essa estatística, eu falei, gente, o que é isso? 86%. De acordo com essa pesquisa, 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Professora, não sejamos nós a estarmos nessa estatística. Mas se estamos nessa estatística, tá bom, tudo bem. Vamos buscar melhorar cada vez mais a nossa qualidade e a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. Como? Através do gerenciamento das nossas emoções. Porque esse índice, ele foi datado pós-pandemia. E é um índice alto e é bem preocupante. E não adianta falar, mas isso não acontece comigo. Se você não está dentro dessa estatística, o teu aluno tá, o pai de aluno tá, a mãe de aluno tá, a direção tá, o funcionário da escola tá, tua colega tá. Então seja você a proporcionar também um bom convívio. Porque ter saúde mental é isso, de acordo com a OMS. É você lidar com as suas emoções e proporcionar um bom convívio para as demais pessoas também. Como é que vai funcionar isso então, professora? E quando nós tratamos da saúde emocional,
Muitas vezes nós tratamos da saúde emocional de forma infantil. A gente imagina que assim, eu tô triste hoje, então eu vou comprar aquela blusinha que tá tudo bem. Eu tô triste hoje, eu vou cortar o meu cabelo para aumentar minha autoestima. Gente, peraí, isso aí são atitudes de uma pessoa não madura emocionalmente. Não é o teu cabelo que vai aumentar ou não tua autoestima. Não é a blusinha nova que vai fazer você mais feliz ou menos feliz. Não. Isso são subterfúgios que a gente arruma para não ter um autoconhecimento vertical. E aí fica tudo mais fácil, mas não é nada duradouro. A próxima pedrinha que eu tropeço, pronto, já vem tudo de novo em cima de mim. Isso é legal, é legal. É legal comprar blusa, é legal cuidar do cabelo. Sim, é legal fazer yoga. Mas isso não é duradouro. Isso são coisas passageiras que se você deixa de fazer, pronto. Eu faço yoga, tá? Para ter mais flexibilidade e tudo mais. Gente, se eu deixo de fazer um mês, fica tudo durinho de novo, né? Não tem a flexibilidade. Então, isso são coisas que não duram, porque tem que ser processos diários. Cuidar da nossa emoção é diário, é dia a dia. E aí sim a gente vai aprendendo a ter um bom convívio também. Quer ver como a gente é muitas vezes infantis? Não, Rafa, mas eu não faço mais isso. Não. Mas olha só, quando nós éramos crianças e éramos contrariadas, ou quando a gente vê um aluno, né, que é contrariado, o que ele faz? Emburra. Por quê? Porque ele não quis dar o brinquedo para mim. E aí a gente emburrava ou vê os nossos alunos emburrando porque ele foi contrariado. Nós, adultos, nós damos um gelo, né? Gente, isso aí é atitude infantil também. Por quê? Porque adulto maduro e que gerencia suas emoções vai chegar e vai conversar. Conversar, não brigar. Vai conversar, vai expor o que sentiu com aquilo que aconteceu. Não vai acusando. Você fez isso. Não. Olha, aquela situação que aconteceu, eu me senti assim, assado. Aquela situação que nos envolveu, eu me senti assim, assado. Entende? Mas tem como aprender isso? Tem como aprender isso. Por que tem como aprender isso? Não tem tempo para a gente aprender gestão emocional. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes nós achamos que já passei da idade. Não, isso é para os outros, não é mais para mim. Engano seu, professora. Não entre na estatística de dar um gelo, de ficar emburrada, né, tendo atitudes infantis e bonitinha, de cabelinho cortado ou de roupinha nova. Você só vai ser mais uma para as estatísticas. Não faça isso. Saiba lidar com as suas emoções de uma forma consistente. Por quê? Porque o processo de pandemia não foi só para você. O processo de pandemia não aconteceu só na sua escola. O processo de pandemia aconteceu no mundo. E nós vamos sofrer as consequências disso. A pergunta é: como você vai querer sofrer as consequências disso? Com uma saúde emocional e mental bem estruturada ou com uma saúde emocional e mental em frangalhos? E lembre-se que quanto mais eu olho, mais eu vou tendo compaixão de mim mesmo, eu consigo ter compaixão do outro também. Quanto mais eu me conheço, mais compaixão pelo outro eu tenho. Porque eu sei das dores também que eu passo, e assim eu sei que a primeira coisa que eu preciso fazer é não julgar, e eu tenho que respeitar o outro também. Então, quando eu vou lidando, né, quando eu olho para toda essa questão emocional pós-pandemia, eu preciso cuidar das minhas emoções para que eu possa me sentir mais valorizada. Eu preciso cuidar das minhas emoções para eu lidar com a sobrecarga que muitas vezes eu sinto e que é desnecessária.
Eu preciso aprender a cuidar das minhas emoções para fazer diferença na vida dos meus alunos. Eu preciso cuidar das minhas emoções para fazer diferença na vida de todas as pessoas das quais eu convivo, porque de acordo com a OMS, saúde emocional é você também saber viver em sociedade da melhor forma possível e ser adaptável. Então, a saúde emocional, ela age em 3 planos: no plano do pensamento, no plano do comportamento e no plano das nossas relações sociais. Você quer se relacionar bem com o outro? Primeira coisa aqui, ó, gestão emocional. Por quê? Porque quando eu tenho gestão emocional, quando eu tenho saúde emocional, quando eu tenho inteligência emocional, aí ela interfere aqui, naquilo, no meu mundo do pensamento, nos meus comportamentos e na minha relação com a sociedade. Nós nos afastamos de forma social com a pandemia. Nós perdemos o tato de lidar com o outro. A empatia foi por água abaixo. Agora, cabe a nós. Nós, porque eu sou humana, você também é. Cabe a nós recuperarmos isso. Trabalho processual. Então, gerenciar as nossas emoções é uma habilidade. Eu aprendo a gerenciar. Eu não nasci sabendo gerenciar minhas emoções. Pelo contrário, eu vou criando essa habilidade e desenvolvendo essa habilidade. E assim conseguir fazer a diferença, primeiramente, na minha própria vida e depois transmitir isso para a vida dos outros também. E aí você pode falar, Rafa, mas, já tô com muita idade, já tô me aposentando. Ou então, Rafa, mas isso é possível? Lógico que é possível, sabe por quê? Porque nós como humanos, nós temos uma coisa fantástica. Nós temos aqui, embaixo desse meu chapéu, um cérebro. E aqui existe dentro aí de você, dentro aqui de mim, um cérebro que ele funciona através da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Significa que o nosso cérebro, ele se molda através de experiências repetidas. Então, e a última parte que ele vai desenvolver é a parte da nossa inteligência emocional. Então, anatomicamente, nós podemos criar novas sinapses, nós podemos criar novos caminhos. E o nosso cérebro aceita isso, gente. Ele aceita. Caminhos simples, fáceis de criar? Alguns sim, outros precisam de um pouco mais de esforço, exige um pouco mais de dedicação, mas você consegue. Então ainda é tempo, professora, ainda é tempo de cuidar das suas emoções, porque o teu cérebro, ele tem a neuroplasticidade e a inteligência emocional. Ela é a última a ser amadurecida, ainda bem. Porque é possível sim aprender a desenvolver e a lidar, a gerenciar a sua raiva? É possível aprender a lidar e ampliar a sua alegria? É possível aprender a gerenciar e a lidar com o seu medo? Sim. É possível aprender e a lidar com a sua aversão? Também. É possível aprender e a lidar com a sua tristeza? Também é. Essas são as 5 emoções básicas que nós, nessa teia, nesse tear emocional, nós também precisamos aprender aqui para que a gente possa conviver em sociedade e assim fazendo um grande tear, porque essa é a ideia, porque pós-pandemia, já passamos por isso? Já passamos por isso. A peste negra, passamos por isso. E aí, paramos aqui? Não paramos aqui. Tanto que estamos aqui hoje.
Mas o como nós vamos continuar o amanhã é uma decisão que nos cabe hoje. O como você quer continuar amanhã é uma escolha que você pode tomar hoje. Então, aprenda, professora, o quanto antes a gerenciar as suas emoções. Porque você sabe muito bem aonde nos acompanhar e como nos encontrar. Se eu vou deixar aqui, olha só, se inscreve no nosso canal, dá o like, deixa o sininho ativado e faz um favor, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas e professoras que você conhece. Faz isso, professora. Alunos da Unip, façam isso também. Compartilhem, compartilhem. E aqui estão as nossas redes sociais também, olha só, podcast, Facebook e Instagram, porque todos os dias nós colocamos uma mensagem lá para você, para te apoiar e para te auxiliar. Porque você sabe muito bem, professora, que 25 segundos é tudo o que você precisa. E eu te aguardo na nossa próxima aula.